Eu agradeço por ter sido demitido. Eu sei que parece bem estranho, mas vou contar por quê. O que estava acontecendo? Eu já tinha 11 anos de banco. Cara, me dediquei sempre. Eu sempre fui uma pessoa de me desenvolver, de colocar uma meta, sempre fui uma pessoa de alta performance. E ali eu comecei como estagiária, aí galguei na área administrativa, depois passei para operacional, daí fui para gerente e assim fui crescendo até ter uma área. Então tudo aquilo sempre me satisfez muito, muito, porque eu amava fazer. Eu lidava com pessoas, com metas, produtos, e eu sempre tive muita facilidade em relação ao relacionamento. Porque eu realmente, eu fazia por onde, fazer aquela venda dos produtos, do serviço em volta e ao mesmo tempo dar um suporte. E depois disso que eu cheguei no nível que eu fui crescendo como gerente de uma região, eu saí ali de Brusque região, e aí ganhei uma promoção, ganhei uma segunda gerência e fui para uma outra área e depois em um desafio maior. E o que aconteceu? Eles vieram com uma fala de que eles precisavam muito de mim, muito do meu estilo de gestão, porque cada gestor ele trabalha de uma forma. Às vezes um gestor é muito bom de cobrança, outro é muito bom para análise, outro é muito bom para desenvolvimento de equipe. E cada gestor tem ali o seu dom, né? Tem os seus soft skills. Então potencializa. Isso que faz bem, né? Um superintendente mexer ali no tabuleiro das regiões, entendendo também a cultura, a particularidade de cada local. Então, o que aconteceu? Vieram com uma conversa que eu estava para assumir uma região e depois de um tempo eles direcionaram para outra região e era uma região muito difícil, que estava em crise, que vários gerentes já tinham começado lá e que não tinham continuado o trabalho deles e que também tinha muito problema com a equipe. E eles direcionaram, nós precisamos muito de você, a gente tem que resgatar a equipe, a gente tem que fazer todo um plano de ação. E aquilo foi fazendo, sabe, amaciando o meu ego. E eu já tinha, tipo, recebido o prêmio de gestão de pessoas um ano anterior, então eu tava com aquela achando que eu era super mulher, que eu ia fazer acontecer. E realmente, quando eu pegava uma equipe, eu dava o meu máximo para fazer e desenvolver as pessoas. Desenvolver o potencial de cada uma delas. Eu gostava de ser justa, tipo, trazia assim, é o que nós temos e como que a gente vai desenvolver para todos trabalharem junto. Independente se era algo muito acima do que a gente poderia fazer, o jogo sempre foi na bola. Isso eu tinha aprendido até mesmo dentro do banco. E fui me desenvolvendo, claro, com as técnicas e também com o meu estilo de gestão, me conhecendo e entendendo o que eu queria para gerir. E quando isso aconteceu, eu aceitei, eu achei o máximo. E depois, em conversas, em reuniões que a gente sempre tinha, eu acabei descobrindo que a minha vaga era mais próxima da minha família, que realmente nesse jogo ali de xadrez, eu ia ser colocado num local que era um local melhor do tempo que eu estava longe da minha família e que eu ia conseguir fazer um desenvolvimento, porém um outro gestor disse que ele não iria para um lugar e que ele preferia este local ali. Aí o que aconteceu? Eles trocaram. Aí eles vieram contar uma história para mim, diferente daquilo que realmente foi verdade. Então, quando eu soube disso, eu me senti traída. Parecia a mesma coisa que eu peguei assim, um nariz de palhaço e coloquei. Que eu pensei, poxa, por que que o outro é mais valorizado do que eu? Por que mentiram para mim? E uma coisa que é muito importante é a lealdade. É algo que a gente vai construindo o nosso caráter, né? Então, para mim, a lealdade é algo muito importante. E naquele momento que eu me dei o meu máximo e eu pensei que realmente eu estava fazendo tudo aquilo por mim, eles não foram leais comigo. E eu pensei que estava até tudo bem, que eu ia conseguir falar, mas parecia que eles tinham fechado alguma coisa na minha garganta, e eu não consegui falar, eu não consegui dizer, não consegui, e eu fui tentando resolver, e quanto mais eu resolvia, isso me trouxe um problema interno absurdo. Eu tive crise de pânico, eu comecei a ter problema de respiração, eu tinha que parar diversas vezes o carro na estrada, então eu pegava a autoestrada direto, e isso foi trazendo algo que eu peguei, parei e disse, cara, eu tenho que parar. Não é mais aqui o meu lugar. Eu tinha perdido o meu brilho, eu tinha perdido o que eu tinha de melhor em mim. Então, como é que eu ia trazer isso também para a equipe? E ali eu desacreditei. Quando você desacredita de um projeto, não adianta você ficar forçando em algo que não faz mais parte de você. E como é que você se desenvolve, você coloca todo o teu esforço, o teu desenvolvimento de algo que não vai vir. Não tem aquela contrapartida. Pior coisa que tem é se sentir traído para quem coloca muita lealdade acima. E assim, eu dei com o pé na porta. Eu decidi aquilo que eu já estava pensando há um tempo. E se eu não me encaixo mais aqui, cara, eu vou explorar. E eu já tinha me apaixonado por Londres de umas férias que eu vim passar por aqui. Então eu decidi. Assim que eu saí do banco, eu acho que eu saí em junho, julho, não lembro direito. Em agosto, final de agosto, eu estava aqui em Londres, começando uma nova história. Sabe o que é engraçado? Que todo mundo fala sobre resiliência, sobre aguentar, sobre seguir firme, mas ninguém fala o quando você perde você mesmo. Então, o quanto isso é perda de tempo, é perda de vida, quando você está insistindo muito em um lugar que já não é mais seu, um lugar onde você não brilha mais, um lugar onde você não quer estar.
Digo mesmo para projeto, quando você tem um projeto e você insiste, insiste, se machuca, você entender dentro de si se realmente aquele projeto faz sentido, se aquilo faz sentido ou se você realmente está dando um murro em ponta de faca. E esse é um dos custos mais caros que existe, porque você não vê isso em nenhum extrato, mas as marcas ficam dentro de você. Então, às vezes, muitas vezes você não consegue transparecer. E sabe o que a demissão me deu? Ela tirou a minha estabilidade, a minha previsão financeira, ela tirou meus títulos, meu cargo, ela tirou o prestígio que eu tinha. Mas ao mesmo tempo, me devolveu uma coisa preciosa, que é a clareza de quem eu sou. Ela devolveu parte da Marubia para mim. E eu não digo que assim que eu saí, a coisa começou a rodar, não. Por isso que eu falo que o desenvolvimento leva tempo. Porque até eu descobrir quem eu era fora daquela forma, fora daqueles padrões, daquela forma de trabalhar. Quem era a Marubia fora daquilo? Tipo, a Marubia que era podada, que era direcionada, que tinha que fazer daquela forma. E fazia, claro, com toda a dedicação, todo o tesão que eu tinha para trabalhar e me desenvolver, porque eu gostava muito do que eu fazia. Mas aquilo que eu fazia precisava expandir. E sem aquela demissão, sem aquela ruptura absurda, brusca que foi, não teria tudo que eu tenho hoje, não teria o meu mestrado na Inglaterra, mais uma segunda faculdade, não teria pessoas maravilhosas e eu não estaria tendo um método meu validado, não teria todo esse conhecimento que eu tenho da visão tanto de liderança, treinamento de equipes e toda essa visão de construção de empresa, construção de marca e organização interna, operacional e interna emocional, mental para conseguir crescer. Para os líderes, os donos de empresas, os empresários, eles conseguirem fazer aquilo que precisa. Que o mais importante, independente da quantidade de projetos que eu já vi, que estudei, que a gente colocou em prática, sempre, sempre faz parte um interno. Isso eu vi na prática. Talvez se eu não tivesse passado por todo esse processo, eu não conseguiria fazer tão bem o que eu consigo entregar hoje. Então, colocar isso em cada projeto. A sua vida é um projeto. Aquilo que você quer, a sua empresa é um projeto. Então, como que você vai direcionar isso da melhor forma possível? Como que você vai olhar para dentro para isso conseguir expandir e transbordar para fora, nas estratégias, naquilo que você quer, naquilo que faz sentido para você, aquilo que queima dentro de você. E se você está num lugar que está sugando o teu brilho, que parece que tem dementador, ou aquela energia puxando para baixo, que você não consegue mais reconhecer, ou que isso está ficando algo pesado para você fazer, sair para trabalhar. A pergunta não é para você, não, você não tem que fazer a pergunta como que eu resisto, como que eu sigo em frente mesmo se machucando. A pergunta é o que eu estou perdendo passando esse tempo todo aqui dentro? A pergunta é, o que estou perdendo enquanto eu insisto aqui? Eu não estou dizendo para você largar tudo amanhã e ir embora e fazer, mas é para você entender o que está te travando e o que você precisa fazer. E é uma coisa muito que eu aprendi sobre coragem. Tipo, coragem não é você não ter medo, é você decidir mesmo com o medo e você entender que toda vez que você precisar dar um salto na sua vida, que você precisar passar uma barreira, sempre o teu cérebro vai trabalhar de uma forma que te impeça. Porque a gente quer comodidade, a gente quer previsibilidade. Então, isso é muito fácil a gente viver na zona de conforto. E dói, evoluir dói, se desenvolver dói, você tem que olhar para dentro, você tem que estudar, você tem que escolher aquilo. Às vezes você perde amigos, você perde passeios, você perde festas, você perde talvez algo que você gosta muito de fazer. E você vai se reconstruindo e vai deixando uma pessoa, um estilo de vida para trás e vai construindo algo novo. Mas se você não mete o pé, se você não faz exatamente aquilo que você quer e com medo, cara, só organiza e vai, porque isso vai ser a defesa do seu cérebro, é o mecanismo que funciona dessa forma. Quando você começa a entender que você precisa passar arrebentação para ir para uma nova fase da sua vida, realmente fazer o teu sonho, fazer esse projeto acontecer, quando você entende racionalmente que a emoção vai trabalhar daquela forma, as coisas realmente começam a acontecer, as coisas ficam mais tranquilas, você vai, fica puto, fica com medo, mas a coisa faz, a coisa acontece. E eu tive muito medo de errar, de falar, às vezes eu conferia até a tradução básica de inglês, eu bati a cara muitas vezes mesmo, chorei muito, cara, fiz muitos amigos, tenho risada, tenho histórias para contar e eu tinha muito medo de mostrar isso, porque eu não queria trazer essa vulnerabilidade. Mas isso foi encontrando uma Marúbia cada vez mais forte, mais madura, uma Marúbia que deu de cara com a porta quando precisava e que encontrou pessoas maravilhosas. Então, isso vai acontecer nesse processo de construção. Eu sinto como se fosse assim um quebra-cabeça, pá, joga no chão. E aí depois você vai catando as peças, vai catando, vai organizando aquilo que você quer e como que você quer. E não adianta que não é a mesma coisa.
Você vai ter ali uma pintura linda, mas você vai saber tudo que te fez chegar até lá e você vai se valorizar. E aí você vai escolher o teu caminho. E aí você vai aprender a dizer não, você vai entender o porquê. Quando você respeita a sua história, você respeita o seu processo, você respeita quem você é, tudo aquilo que você abdicou, tudo aquilo que você estudou. Só você sabe, só você usou o teu sapato, quantas vezes você acordou de madrugada, ou quantas vezes você precisou deixar de fazer algo, quantas vezes você teve que, cara, contar pra ninguém, você não podia contar pra ninguém, porque você seria julgado, que você sabia onde você queria chegar, mas mesmo as pessoas próximas às vezes não te apoiam, não entendem o teu sonho. Não consegue enxergar onde você enxerga. E isso o caminho vai te mostrar. Então isso valeu a pena mais do que tudo. Saber quem eu sou, a minha visão, onde eu queria chegar, qual é a missão e construir uma vida nova, um caminho profissional novo, uma folha em branco. Isso me deu muito, isso me deu quem realmente eu sou. E com certeza vale muito mais do que o cargo que eu tinha perdido. Assuma o seu lugar, esse lugar já é seu, expanda, não tem ninguém no mundo como você. É aquilo que você faz muito bem, seja foda naquilo que você faz, que queima teu coração. Se dedique, faça acontecer. O que é teu, ninguém mexe. O que é teu, tá guardado. E se esse vídeo fez sentido pra você, se inscreve no canal,